Olá, eu sou o Fábio Ribeiro e vou apresentar para vocês o nosso novo lançamento Invasores de Scythia. Do mesmo criador da trilogia do Mar do Norte e do Reino Ocidental, Shane Phillips, chega agora Invasores de Scythia. Saem de cena os vikings e entram em cena os Scythas, o povo que reinou em partes da Eurásia e entrou para a história por suas habilidades com arco e flecha e cavalaria. Por séculos, os guerreiros Scythas foram uma dor de cabeça para os gregos, persas e assírios. Rezam as lendas que até sua voracidade teria nascido a lenda das Amazonas. O jogo, criado por Shane Phillips com desenhos de seu irmão Sam Phillips, nasce da inspiração de outro grande sucesso, Invasores do Mar do Norte. A temática muda, mas parte da mecânica é adaptada para esse novo cenário com novos personagens e novos objetivos. Cada jogador viverá um herói de tribo Scytha e terá que acumular pontos de vitória, invadindo assentamentos, treinando animais e organizando suas provisões. Cada herói ainda terá que formar uma equipe e completar objetivos que os levarão para o sucesso de suas tribos. Olá, tudo bem? Eu sou César Agenor Fernandes da Silva e tô aqui para bater um papo sobre os Scythas, um povo incrível que viveu na região da atual sul da Rússia, oeste asiático e da Crimeia entre os séculos 9 antes de Cristo ou antes da Era Comum até o século 2 da Era Comum ou depois de Cristo. Se você estiver mais acostumado, nós usamos os dois, mas vamos partir para um lugar comum, né? Partir para um lugar onde a gente tem um certo conforto. Os Scythas têm origem iraniana ou da região onde a gente conhece hoje como Irã, especialmente da etnia iraniana. Um povo que dominou a equitação como ninguém, especialmente a equitação na arte da guerra. Provavelmente, e aí é o que os historiadores especulam, é que este povo foi o primeiro povo a dominar a arte da guerra montada. Então, os guerreiros montados Scythas se expandiram por aquela região e eram extremamente belicosos e guerreiros, mas não a guerra pela guerra, a guerra com objetivos políticos. O termo Scythas, inclusive, aparece pela primeira vez em registros no texto de história de Heródoto, considerado o pai da história, junto com Tucídides. E é interessante porque, apesar de ter vivido 11 séculos e ter construído um reino complexo, uma cultura extremamente fina, os Scythas não deixaram registros escritos. O que nós conhecemos sobre os Scythas são por meio dos atuais vestígios arqueológicos encontrados por arqueólogos russos e ucranianos e também por registros de outros povos ao longo da história. Apesar do Império ter acabado no século II, o seu domínio regional, mesmo de um povo nômade, a gente tem que pensar aí que neste mundo, fora do nosso mundo, essa temporalidade recuada, este mundo era um mundo rural, os sentidos da cidade eram muito diferentes dos nossos hoje. Esse povo então nômade, montado, guerreiro, conseguiu construir um complexo sistema político com uma aristocracia extremamente refinada, uma aristocracia guerreira extremamente refinada, cujo principal líder, o rei dos Scythas, a gente pode chamar assim só para ficar em um lugar comum, tinha sua passagem de pai para filho e em determinado momento, por volta do século IV e século III antes da Era Comum, até teve união entre famílias Scythas e gregas. Ou seja, houve uma troca cultural muito rica ali entre Scythas e gregos. Os Scythas também aparecem em registros medievais. E aí eu agradeço ao historiador Renato Boy, professor da UFFS, e a professora Cláudia Bovo, da UFTM, por ter indicado uma bibliografia muito rica sobre os Scythas no Império Bizantino. Um dos principais legados dos Scythas, além da guerra montada, pois os Scythas foram o primeiro povo a dominar a arte da montaria, como eu já disse, para a guerra. Também possuíam rituais extremamente complexos e refinados
de sepultamento, chegando inclusive em determinados momentos levarem junto com o seu morto, sobretudo quando era o chefe do clã, o chefe da família, algum parente e muitos cavalos. O cavalo era uma riqueza para eles, porque era instrumento para tudo. Nós vamos ver outros povos ao longo da história que têm essa relação muito próxima com os equinos, mas o que a gente tem de registro é que os citas foram os primeiros. Citas, nome dado pelos gregos, por Heródoto. Então é bom a gente ter essa dimensão, que é um povo que, por não ter deixado registros escritos, a gente não tem muita precisão ao falar sobre eles, mas a gente tem bons indícios para entender que era uma cultura belíssima, rica e que influenciou toda a região, porque um povo que se estabelece e domina uma região por 11 séculos deixa muita coisa para os povos que convivem com eles. E mais do que isso, existiam joias em ouro extremamente refinadas, feitas com o mais belo requinte dos melhores ourives. Então a elite cita se trajava com joias, tinha grandes refinamentos artísticos. Então os citas foram um povo incrível que deixaram um legado impressionante, que viveram nessa região. Embora o Império Cita acabe no século II, você tem registros dos povos citas ainda na Idade Média, sobretudo na relação com o Bizâncio. Então, só para vocês terem uma ideia do que é e do que foram esse povo, esses povos, né? A gente fala cita porque é muito os citas, a gente talvez não dê para dizer que eles foram um povo único. Eles tiveram um momento, obviamente, muito longo de união, mas era um povo composto por vários pequenos grupos e que no olhar do outro às vezes é chamado de citas, que também pode significar facão. Olha que coisa curiosa. Então, fica aqui esse registro, este legado dessa cultura e este povo extremamente impressionante e que inspira as nossas fantasias e também que nos leva a tentar entender mais sobre a caminhada do homem pelo mundo. E agora, falando sobre os invasores de Scythia, né? Da onde que veio essa inspiração, já que você mora na Nova Zelândia e ela é longe dessa influência dessas civilizações? Da onde que veio esse desejo de falar sobre esses pontos e essas coisas históricas? I've always been drawn to more ancient and medieval settings. Even when I played with Lego as a kid, I also played and still play a lot of Age of Empires 2 growing up. So that was another huge influence for me. Então, olhando essas duas séries que nós temos, né, o Mar do Norte e aqui o nosso Reino Ocidental, a gente percebe que teve um pulo histórico, né? A gente saiu dos Vikings e a gente foi pro Reino Ocidental. Agora, o que fez você sair do mar e vir à Terra? Você sentiu essa necessidade de adaptação rítmica, né, entre os dois tipos de jogos, mecanicamente ou somente no tema? E essas mudanças continuam no Invasores de Scythia? I guess having Sam join the design team for the West Kingdom series led to it having a different feel mechanically from the North Sea trilogy. So that was more organic than intentional, I guess. However, with our next trilogy, we are definitely looking at how we can create a more unique feel than the West Kingdom games. Invasores de Scythia é um lançamento da Garphill Games que chega às lojas em vários lugares do mundo em novembro. No Brasil, mais uma parceria com a Mosaico Jogos está programado para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Então venha conosco para essa grande invasão.